Estamos de volta e agora a gente vai ver o grupo D de desesperados, aqueles que brigam para não cair no Campeonato Carioca. Olha os jogos que rolaram no final de semana. Resende venceu a Portuguesa por 2-1, Tigres encarou a América e também venceu por 2-1, Cabofriense 1-0 em cima do Friburguense e o Macaé empatou com bom sucesso. Mesmo empatando aí, o Macaé continua liderando o grupo D, né, Luiz? Exatamente, o Macaé continua liderando no grupo D com 7 pontos, né, todos os times com 3 jogos. Faz uma boa campanha nesse chamado grupo D, o time do Macaé, depois que começou o campeonato aí lá nas últimas posições, perdendo até para o pior time da primeira fase, que foi o Tigres, e por coincidência o Tigres está agora dividindo a liderança com o Macaé, né? E o Macaé faz uma boa campanha, depois que Tita assumiu a direção do time, o time, minha cara Amanda, meus caros amigos telespectadores, o Macaé está invicto sob a direção do Tita, né? Que jogou no Flamengo com o Zico, com aquele timaço do Flamengo, Adílio, Andrade, etc. Mas o Tigre surpreende, que foi o último colocado, só conseguiu uma vitória em todos os jogos que participou, que foi justamente na primeira fase com o Macaé na última rodada, ganhou lá dentro de Macaé no Mocizão por 1-0, e agora conseguiu, contratou alguns jogadores que tem a impressão que fizeram a diferença, e o Tigre está aí brilhando, conseguiu. Que está inclusive dividindo com o Macaé a liderança por número de pontos, 7 pontos a equipe do Tigres, e o Macaé também continua invicto. Próximo jogo do Macaé em casa. Eu tenho a impressão que agora a situação é como você disse, é o grupo dos desesperados, porque os 2 últimos colocados nesse grupo vão cair para a Série B, vão disputar a Série B do ano que vem, e a Portuguesa inclusive e o Bom Sucesso estão na zona da degola. O América, que todo mundo diz que era o dengo da federação, para voltar à Série A, está arriscada do jeito que subiu, descer. Macaé e Tigres aí liderando o grupo D, mas que siga, quem ganhar vai ganhar só a Taça Rio aí, uma espécie de troféu consolação, porque nesse grupo o que importa é quem não vai cair. Vamos olhar a classificação. Lá o Macaé e Tigres, como a gente falou, e lá embaixo o América e Bom Sucesso. Se o campeonato terminasse hoje, América e Bom Sucesso estariam no ano que vem na Série B. Mas a gente está falando de campeonato carioca, vamos falar então de campeonato paulista. Bom. Que fase do Palmeiras, em mais uma derrota sob ali o comando do técnico Cuca. Exatamente. Primeiro, a torcida do Palmeiras está realmente enfurecida, está desesperada, porque não sabe, um time que tem no seu plantel mais de 30 jogadores, contratou inúmeros jogadores que não estão, pelo menos em campo, correspondendo às expectativas, né? O técnico ganha R$500 mil, R$500 mil de salários por mês, não é verdade, o Cuca? Então o que está faltando a esse time, eu pergunto? Não sei, o Cuca, o nosso Fábio Luiz, ele comentou comigo nos bastidores aí, a gente falando qual será o motivo e tal, porque jogador quando quer derruba o treinador. Então, o seguinte, ele entrou no Palmeiras, comandou o time no primeiro jogo, no segundo começou a criticar a categoria dos jogadores, o elenco dele. Falando que o elenco não era dos melhores, que era muito fraco. É isso aí, meu filho. Não teve psicologia. Por quê? Porque os jogadores se voltam, evidentemente, contra ele, não é verdade? E para boicotarem daqui para ali. A gente sabe disso, que o jogador, quando quer derrubar técnico, derruba. Tem diretoria que segure. E com uma derrota para um time pequeno, né, considerado pequeno. É um time que quase não entrou no campeonato. Com um placar extensivo desse jeito, a torcida, então... O estádio dele quase não foi aprovado para que jogos fossem realizados, entendeu? Um time que subiu a duras penas, né, para o grupo especial lá do Campeonato Paulista e, pelo amor de Deus, é um time que vem lutando para tentar fugir também do rebaixamento e fez 4-1 no Palmeiras, se demora mais, porque estava uma avenida a defesa do Palmeiras. Já que estamos falando do futebol paulista, teve clássico na Vila Belmiro. Santos e São Paulo ficaram no 1-1.
Num jogo cheio de desfalques ali para os dois lados, os atacantes reservas asseguraram o empate. Joel abriu o placar para os donos da casa aos 13 minutos do segundo tempo e Allan Kardec igualou aos 37 da etapa final. É, Vero, o Joel é um camaronês, né, segundo o nosso consultor aqui, o Fábio Luiz, o Fabinho. Nosso cinegrafista. Conhece tudo, ele tem tudo, é um arquivo ambulante, um computadorzinho ambulante. Mas sobre futebol ele domina Brasil, exterior, sabe tudo. Bom, mas é camaronês, tá o Joel, né, ele brilhou lá no futebol do Paraná e foi comprado, depois teve no Cruzeiros e fez a diferença. É bom jogador, um artilheiro nato, ele perturba ali os zagueiros. Marcou o gol do Santos, né? Me parece até que foi a estreia dele no Peixe. Mas o nosso Allan Kardec, né? Ex-vascaíno, ex-xodó da torcida do Vasco, né? Lá no São Paulo ele estava no banco, tem saído do banco para fazer gols pelo time do São Paulo. Aconteceu isso ontem, fez o gol do empate, né? O jogo foi na Vila Belmiro. Agora, Amanda, apenas para voltar um pouquinho ao jogo do Palmeiras, lembrando que o nome do time que ganhou do Palmeiras foi Água Santa. Água Santa. Rima com Semana Santa, então o time... Se deram bem, eu acho que foi o período que eles jogaram. Fez do Palmeiras o Judas da Semana Santa. É isso aí, teve clássico no Rio de Janeiro, teve clássico em São Paulo e teve clássico em Minas Gerais. Você está aí assistindo o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro que sai aí do clássico com uma vitória. Com uma vitória num jogo em que foi dominado totalmente pelo Atlético, teve muito mais volume de jogo, criou mais oportunidades. Não fosse o goleiro da equipe do Cruzeiro, o Atlético sairia até com uma vitória, né, pelos gols a oportunidade de gol que criou o Galo Mineiro. Torcida do Galo, o jogo foi na Independência, né, mando de campo do Galo, mas o Cruzeiro acabou levando a melhor, o gol de um ex-vascaíno, né? Ex-vascaíno. Não é verdade? Jogou no Vasco no ano passado. O Rafael Silva, né? Isso. Pois é. Então, de modo que o Cruzeiro agora disparou na liderança do Campeonato Mineiro. É isso aí. Na última sexta-feira, a seleção brasileira enfrentou o Uruguai. Aos 40 segundos do primeiro tempo, Douglas Costa abriu o placar para a seleção canarinho, seguido aí por um golaço, aliás, do Renato Augusto. Cavani diminuiu aí a vantagem do Brasil para a seleção uruguaia e Suárez, na sua reestreia, depois daquela punição aí na Copa do Mundo, empatou o jogo em 2-2. A seleção brasileira deixou muito a desejar, principalmente a nossa zaga, né? A seleção brasileira agora tem por norma isso, deixar a desejar principalmente no setor defensivo, né? O Brasil fez 1-0 logo no começo, fez 2-0. Então esperava-se que a seleção brasileira fosse até vencer por uma goleada, um placar, no mínimo, um placar folgado, né? Só que em falhas da zaga, falha de marcação inclusive, principalmente do Davi Luiz, que aliás não joga amanhã. Nem ele, nem o Neymar. Nem né? Neymar. Mas o Davi Luiz, né, espera-se que o nosso Gil, né, que vai substituir o Davi Luiz, não cometa os mesmos erros. E que segure bem essa oportunidade, essa chance na seleção. Agora, aí surgiu o primeiro gol. Ele ganhou atrás de Davi Luiz, deu aquele tapinha na bola para trás. O Cavani pegou de primeira e mandou de forma indefensável para o goleiro Alisson. Não é? No segundo tempo, o Uruguai criou muito mais oportunidades do que a seleção brasileira. Até que surgiu aí o gol de empate, não é? Também, e quase sai o terceiro gol em outra falha de Davi Luiz, que subiu numa bola, cabeceou para trás, justamente onde estava o Suárez, que não esperava aquela falha do zagueiro brasileiro. A bola veio, quicou, ele pegou, tirando do goleiro, bateu para baixo, e o goleiro fez uma grande defesa, o Alisson, garantindo pelo menos o empate, porque se faz aquele gol, meu filho, adeus, um pontinho que o Brasil ganhou. O detalhe é o seguinte, com a classificação, com os resultados do final de semana, a seleção brasileira, se perder para o Paraguai amanhã em Assunção, e dependendo de outros resultados, fica fora da zona de classificação.
É isso aí. Lembrando que amanhã Neymar e Davi Luiz não jogam, entra o Ricardo Oliveira O Neymar fica e o Gil. Né? O Neymar fica todo nervosinho na seleção, parece. Fica com medo, decepcionado. Franguinho vira galo. Vira galo, as garotas ficam lá, não. Neymar, aquela coisa toda. Então, o cara não pode encostar que ele está caindo, está compreendendo, e fica querendo briga, inclusive. O Soares, inclusive, teve que puxá-lo, porque ele queria brigar com o jogador do Uruguai lá, queria partir para a briga. Então, vai ficar fora do jogo com o Paraguai. Complicado o negócio. É isso aí, a rivalidade entre Brasil e Uruguai, mas o Soares e o Neymar que jogam juntos ali no Barcelona. Ricardo Oliveira dos Santos vai jogar amanhã no ataque, vai jogar lá na frente, um centroavante, né? Clássico ali na frente, mesma coisa do Fred quando estava na seleção. Vamos ver se o Ricardo Então Oliveira... vai mudar o esquema tático, né? Deixa de estar livre lá na frente os três. Não, e um vai estar... Vai ficar ali, plantado. Agora é bom lembrar que a seleção paraguaia tem uma das melhores seleções dos últimos anos do país. E lembrando também que o jogo vai ser lá, né? No Defensor del Chaco. É isso aí. Estádio é lugar de bola rolando e de pedido de casamento. É isso mesmo. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa repórter Roberta Barcelos. Boa tarde, Bebeta. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luiz Cândido. Foi o atacante Felipe Costa. Ele marcou o gol do Maringá na partida contra o Coritiba e, na comemoração, pediu a mulher em casamento. Logo após o gol, ele tirou a caneleira e mostrou para a câmera. Nela, ele perguntava se ela aceitava o pedido. Foi o primeiro gol do Felipe no Campeonato Paranaense de 2016. Mas apesar de tanto romantismo, Amanda, o Maringá acabou rebaixado. É com vocês aí no estúdio. Pedido de casamento, que aliás teve um campista também, o Ralf, que pediu a noiva em casamento também num jogo do Fluminense, né? Exatamente, pediu a Larissa. O Ralf foi isso mesmo. Larissa, aliás, neta do Luiz Exatamente, lá no Maracanã, não foi? Um jogo um clássico Fluminense, não me lembro mais quem. Eu também não. Jogo do Fluminense, ele pediu, foi registrado inclusive por emissoras lá, pelo Sport TV, etc. Né? E virou notícia o Ralf, que já andou dando umas bolinhas por aqui. Lembra? Fez uma matéria lá com o Washington, Coração Valente. Coração Valente. Lá no Roxinho e tudo mais. Exatamente. E agora pegou moda isso. Tem um jogador de futebol aí que fez um gol e correu para a galera aí, para a câmera, né? Para pedir a noiva em casamento. Legal. Tem torcedor, tem jogador pedindo em casamento. Mas engraçado o que aconteceu nesse pedido de casamento específico é que depois, no restante da comemoração do gol, ele fez um chifrinho assim na cabeça e as pessoas não entenderam muito bem o que era aquilo. Você sabe que eu estranhei também aquilo? Eu estranhei. Não sei o que ele quis dizer com aquilo. O negócio ficou meio assim, no ar, né? Aquilo era uma homenagem, na verdade, a um membro da comissão técnica que tem o apelido de Boi. Então ele aproveitou para pedir a namorada em casamento e homenageou o Boi. Claro. Ficou um pouco estranho. Ele começou bem, mas no final das contas ficou esquisito. Ficou esquisito, né? Viu como é que é brincadeira. Nosso tempo está estourando, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, 1h30 da tarde, e eu espero você. Com certeza.